Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Jesus Talkcast. Eu sou o Thiagão e hoje nós vamos assistir um debate. Podemos falar que é uma treta, uma desavença, mas é mais um debate cristão entre a igreja evangélica e a igreja católica. Padre José e Pastor Rodrigo, num podcast do Amaury Nunes. A gente vai estar assistindo aqui, fazendo uma reação aqui dessas partes aqui que chamam mais atenção, tá ok? Se inscreve no canal, deixa o seu like e vem conosco, graças ao nosso bom Deus, para mais um react. Tamo junto. Independente se era católico ou evangélico, eles tratavam as pessoas de uma forma diferente. E isso que me aproximou de Deus. Agora, veja, a gente tem que sempre se perguntar, quando a gente lê as Escrituras, qual é a intenção de Cristo, não a nossa, Sim, a dele. Né? Então, por exemplo, por que o Senhor escolheu 12 apóstolos e não 13 ou 15? Porque ele está fundando um novo povo, assim como os 12 patriarcas de Israel são os 12 filhos de Jacó, e eles formaram as 12 tribos. Ele quer assinalar: nós somos um novo Israel, nós estamos começando um novo povo. E isso vai até o livro do Apocalipse, quando você vê a descrição da cidade santa de Jerusalém. Ela está fundada, a Jerusalém Celeste, ela está fundada sobre 12 alicerces, e ali se diz, são os 12 apóstolos do Cordeiro. Então, por que é importante isso? Porque a igreja não é um ghost, um ente etéreo que não tem concreção. Cristo realmente deu essa concreção, e a intenção dele era essa, era que a igreja fosse também algo concreto, né? Com certeza. O cristianismo não é só um ethos, uma ética em que eu falo assim, não, eu tenho que ser bom, eu tenho que viver. O cristianismo de fato, ele é uma tradição religiosa que remonta ao próprio Senhor. E isso tem que estar muito claro para nós. Porque senão a igreja se torna uma espécie de ente indeterminado. Não é bem isso. Ela realmente é a comunidade dos fiéis em torno de Cristo. Porque nos Estados Unidos também, complementando isso, muitas igrejas, eles perguntam, are you a Christian? Você é um cristão? Eles não perguntam se você é evangélico ou católico. E a maioria... Até porque faz todo sentido. Porque assim, gente, às vezes as pessoas definem as pessoas pela religião. E a verdade é que assim, você é cristão, por quê? Porque eu creio em Cristo. Então, o cristão, ele é seguidor de Cristo. Você não é seguidor da religião. Então, quando perguntam, você é cristão, eles pensam que você é evangélico, protestante. Sim, exatamente. Justamente. Se você diz que é católico, um americano entende exato. Que você não é cristão. Sim, até no Brasil. No Brasil, Mas emendando essa pergunta, porque porque a resposta vai ter a ver com o que a gente estava falando. Como é que surgiu a Bíblia? Nossa, o áudio dela tá ruim. A Bíblia, o Antigo Testamento foi escrito num processo muito confuso, aliás, mas em geral Moisés e os profetas, né? Com alguns outros. A Bíblia, para quem é muito leigo, é dividida no Antigo Testamento, né, e no Novo Testamento. E a gente está falando inicialmente do Antigo Testamento. O Novo Testamento foi escrito, remonta aos apóstolos, né? Eles os apóstolos e escritores eclesiásticos, no caso de Marcos e Lucas. Porém, o processo de determinação do cânon bíblico, para quem não entende, cânon bíblico é o conjunto dos livros que compõem o Antigo e o Novo Testamento. Foi um processo... Deixa eu só fazer um parênteses para o leigo entender, tá? Então, eu estou entendendo porque eu estou assistindo The Chosen. E The Chosen são os discípulos que escreveram o que eles vivenciaram e viveram com Jesus. Então, daí saíram os livros. É mais ou menos por aí. Comentando isso, só para o leigo entender. Exatamente. Então, o que acontece? Quem determinou o cânon das Escrituras e o conservou foi a igreja. Porque não tinha como haver outro modo. Católica no início. No início, os monges eram copistas. A atividade dos mosteiros basicamente era escrever a Bíblia o dia inteiro. Só que acontece, vejam, antes da origem da imprensa, a imprensa surge no século XVI com Gutenberg. Primeiro, a maior parte da população
Não tinha não acesso. tinha acesso a livros, porque livro era um artigo de luxo. Um livro era equivalente a uma Ferrari hoje. Sim. Era a Ferrari da época. São Tomás de Aquino, que é o maior de todos os teólogos cristãos, ele tinha a biblioteca dele, que era considerada uma biblioteca imensa, devia ter uns 30 Na livros. verdade é assim. Nem todo mundo tinha acesso a livros, gente, porque é por causa da informação, por causa do conhecimento. E o conhecimento ele traz poder. Então não é todo, também, mas não é todo mundo também que tinha vontade de ler, não. Inclusive, se você for entender a história da Bíblia, quem começa a espalhar a Bíblia, né, logo após o Martinho Lutero, né, quando ele está dentro da igreja católica, né, que ele se revolta tudo e traz o protestantismo, ele começa a imprimir essas Bíblias e levar para as pessoas conhecerem a verdade, para vocês terem ideia, tem uma noção, a gente tem uma noção do que é. Tem gente que sabe dessa história já, tem gente que não. Por isso que eu estou só comentando, para você ter uma noção que é o conhecimento, o poder que ele traz, o conhecimento, a leitura. Para vocês terem ideia. Agora, o que acontece? Além disso, tem o fato de que a população era analfabeta. Não sabia. Porque não precisava ler, não tinha livro. Sim. Então, era uma questão muito prática. No Brasil, o índice de Não tinha, mas quem tinha escondia também, né? alfabetismo até, sei lá, 50, 60 anos atrás era gigantesco. Uhum. Então, por exemplo, quando se diz que a igreja não dava acesso à Bíblia, peraí, aqui há muitas coisas assim, há muitos. Isso eu já fiquei muitas pensando. lacunas. Imagina a gente copiar uma Bíblia inteira à mão, né, com a pena e o nanquim. Eu não vou querer dar para ninguém também, eu vou querer guardar para mim, eu vou querer deixar ali para quem quiser, quem tiver Mas muito imagina, interesse. Será que eles não você perceberam o áudio presta. dela tá ruim, tamanho velho? disso. Porque os livros, como eram escritos à mão, e eram todos eles em papel costurados, uma minuciosamente, dificuldade de era uma negócio coisa. imenso. Era grande, E uma né? outra Exato. coisa, em épocas, pensa, Idade Média principalmente, você tinha ali invasões árabes, invasões muçulmanas. Você tinha que proteger também aqueles livros, porque inicialmente na igreja primitiva eles também eles queimavam as Sagradas Escrituras. Então roubavam, existia essa isso aí. preocupação até Agora meados. vocês vejam o seguinte, os padres da igreja são os bispos, em geral, que no primeiro milênio até o começo do segundo milênio deram a sustentação teológica para a fé cristã. A pregação deles era baseada na Sagrada Escritura. E era uma coisa inacreditável. Você pega um sermão de São Bernardo, são versículos costurados, é um negócio fora do comum. Se você pega, por exemplo, São Ruperto, que foi um padre da igreja que comentou a Bíblia versículo a versículo. As pregações desses homens era escritura derramada Sim. sobre o povo. Então, dizer que a igreja sonegava as escrituras ao povo é que a igreja católica existe antes da imprensa. Não, Sim. beleza, mas sonegava que período que ele tá falando? Ah, estão dizendo que sonegava. Que período? Porque se for na época de Lutero, então Lutero era mentiroso. A história de Lutero é tudo mentira. Então precisa ver que tempo que ele tá falando isso aí. Quando... Eu quero ver o pastor falar ali para ver o que vai dar. Não é uma religião da imprensa. Ela existe antes. Mas eu Existia acho que antes. um ponto de comum acordo... E só para terminar, e veja, até hoje as pessoas leem a Bíblia e não entendem. Por quê? Porque a linguagem que ali está é uma linguagem de difícil compreensão. Exato. Eu vejo, por exemplo, pessoas que chegam para mim e falam, leem o Velho Testamento e ficam escandalizadas com o que tem ali. Então, eu o que concordo os com padres da ele. igreja faziam era pregar Cristo através do texto sagrado. Então, a compreensão das Escrituras ela se torna muito mais fácil, muito mais simples, muito mais... Esse ponto eu concordo com ele. Gente, para você ler a Bíblia, às vezes a pessoa abre, vou ler uns Salmos, ler um Provérbios, algo que traz esperança, traz alegria, enfim. Mas para você ler, entender e compreender a Bíblia, você tem que querer. Essa é a verdade, você tem que ter vontade. Por quê? Você vai ter que ler um texto, se aprofundar naquele texto, você vai ter que pegar referência, estudar o contexto daquilo que você está lendo, não só aquele versículo. Então você tem que querer estudar e falar, não, deixa eu aprender isso aqui. É diferente. É verdadeira. É uma questão, a gente vai chegar aqui, eu vou falar alguns versículos da Bíblia e vou pedir a interpretação de cada um, até porque a gente vai ver que as interpretações são diferentes, justamente por esse ponto. Mas eu acho que a Bíblia
é uma coisa em comum das duas religiões, né? Um ponto em comum. A gente entende que a Bíblia é um livro sagrado que direciona a vida do cristão, certo? Nas duas religiões. Com certeza. Sim, com a diferença de que, no caso, Lutero excluiu 7 livros que são chamados deuterocanônicos, né? Que eles são utilizados na Igreja Católica. São utilizados na Igreja Católica. Então também servem como base bíblica. Por que que já é diferente da Igreja Católica, da evangélica, que só usa a Bíblia. A gente tem 66 livros, né? A Bíblia evangélica, vamos dizer assim, e a Bíblia católica 73. Aí tem os livros canônicos que são acrescentados. Enfim, um usa, o outro não usa, né? Mas enfim, que eu sempre falo assim, os princípios... Poxa, de 73 e 66 são iguais, deveria ser mais... Deveria ter menos divergência entre as religiões do que tem hoje em dia, né? E a maioria, eu acho assim, que de verdade as pessoas, em vez de, vamos dizer assim, graças a Deus a gente não vai... aqui, enfim, eu estou muito feliz, né, da gente estar aqui, porque não existe um confronto, não existe nenhuma afronta, mas existe a gente fluir em Deus. Então, basicamente, a gente está aqui, todos nos esforçando para cumprir os princípios de Deus. Porque não vai levar nada se... Você está entendendo? Não vai levar nada se a gente tiver mais 7 livros ou 66. Porque se a gente cumprisse, se a gente conseguisse cumprir os 10 mandamentos, vamos dizer assim... seria suficiente. Que dá, resumindo, sei lá, 360 e poucos princípios, né, da Bíblia. Então, assim, promessas. Então, assim, eu acho que a gente tem que muito mais viver os princípios do que ficar discutindo, do que se começou, se... Então, mas não é questão de viver, não tem como, gente, você não ter divergência, falando da religião, porque Cristo é o style, é um estilo de vida, mas não tem como você não ter divergência quando tem uma religião que segue alguns dogmas, alguns princípios adotados por eles mesmos que não tem na Bíblia. Aí fica difícil não ter divergência, fica difícil, vamos nos aliar, vamos todo mundo no mesmo caminho. Por quê? Porque aquela religião não está no mesmo caminho. Entendeu? Tanto que Lutero sai lá de dentro da Igreja Católica e cria o protestantismo, porque não era a visão da Bíblia que estava ali 100%, vamos dizer assim. Os caras tinham 50% da Bíblia, e outros 50% era deles. Entende? Conseguiu, se a igreja não deu ou sonegou a informação... Existia uma dificuldade de ter informação? Claro. Podia existir. Prendeu, segurou a igreja. Isso não vai levar a nada. O que é a gente ter hoje as informações e viver os princípios de Deus. Claro. Não, isso é justamente porque a gente está debatendo, mas o interessante é a gente entender as diferenças e cada um poder tomar a sua própria decisão de seguir a Deus através da igreja evangélica, de seguir a Deus através da igreja católica e o que se sentir melhor. Eu conversei com vocês dois antes aqui e falei, olha, eu tenho um padre amigo meu, eu tenho um pastor amigo meu. Os dois me tratam de uma forma muito legal e me dão ensino bíblico e me dão base bíblica nas questões e dúvidas que eu tenho. Então, é onde a gente entra na questão da oração reza, que a gente tocou nesse ponto. Aqui, uma das perguntas também que eu tenho, por que os católicos acreditam em santos, que essa eu acho que é uma das principais diferenças entre as duas religiões. Acabei de comentar. Né? E qual é a diferença de idolatria e de honrar a santo? Eu acho que esse é um ponto que é divergente nas duas religiões. Esse é um dos maiores pontos que dá divergência. Não só isso, tem mais coisas, mas é um dos maiores pontos que a Bíblia... Bom, vamos ver. Né, o evangélico não acredita em santos, ou não acredita, mas não ora para santos, e eu acho que na igreja católica acredita-se em santos. Né? Eu queria tocar um pouco nesse ponto. O senhor quer começar? Qual a primeira? Em relação aos santos, por que a igreja evangélica não acredita em santos? Então, assim, na verdade, é sobre idolatria, né? Então, eu penso que quando você idolatra alguma coisa, você acaba se tornando imagem de. Então, assim, você idolatrar alguma coisa, aquilo se torna a tua imagem. E o que seria idolatria para o evangélico? Então, se curvar diante você da adorar. imagem. Então, assim, a Bíblia diz em Isaías 42, se eu não me engano, é versículo 6, se vocês puderem ir, confere esse versículo 6, mas assim, Isaías 42 diz que Deus não reparte a glória com ninguém. Então, a partir do momento que você... foi num versículo bom. Prostra, você adora uma imagem, sendo qual ela for. Tá? Qual ela for, não é questão de uma imagem de um santo especificamente. Qualquer coisa que existe uma idolatria sobre aquilo, automaticamente você se torna parte daquilo. Por quê? Porque no nosso cérebro existem os neurônios espelhos. Então a neurociência comprova isso. Os neurônios espelhos, quando você tem aquela imagem que você
se submete a ela, que No você... caso seria dos santos. No caso no santo, mas qualquer uma, tá? Sim. Você qualquer uma, você pode adorar, enfim, idolatrar qualquer coisa. Sim, sim. Tem pessoas que idolatram pessoas. Sim. A idolatria em geral. Dinheiro. Verdade. Dinheiro, perfeito. O que mais hoje tem é idolatria sobre dinheiro, né? Mamão. Então, assim, qualquer coisa que você idolatra, aquilo se torna a sua semelhança. Então, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, a quem a gente tem que se submeter a adorar, se tornar a imagem e semelhança? A Deus. Então, E a sobre os imagem e santos... semelhança de Deus que a gente tem é de Jesus Cristo. Tô É um certo? É o modelo. É o modelo. Na verdade, é o modelo. Ô, gente, né? porque assim, todo mundo idolatra alguma coisa, ou nem todo mundo. Um idolatra o dinheiro, um idolatra um cigarro, um idolatra uma bebida. É aquilo que vai satisfazer, é aquilo que vai fazer ele bem em alguns momentos. A igreja, no caso católica, tem as imagens, né? E às vezes eles procuram, não desculpas, para falar, não, mas é isso, é para lembrar. É como se fosse uma foto de alguém. Tá entendendo? Então eles sempre buscam um caminho para mostrar. Mas o princípio na Bíblia é o seguinte: Deus falou para não fazer imagem. Deus proibiu de você fazer imagem. Não era para você ter ídolos, entende? Então, é por isso que eu falo. Eu fui católico muitos anos. Eu fui católico os 25 anos da minha vida. 26 anos praticamente. E é uma coisa que eu não entendo até hoje, porque a Bíblia condena e porque que eles continuam fazendo. E tem pessoas que ajoelham, que idolatram, e tem pessoas que falam que é imagem, que é só para lembrar, mas a gente sabe que não é. Quando na verdade Deus proibiu de uma forma ou de outra. Nosso principal modelo, né? Enfim, tudo se baseia em Jesus. Tudo tá na Bíblia, começo ao fim. Mas assim, então, sobre a idolatria, então esses neurônios de espelhos, você acaba... se adorando uma imagem, sendo ela qual for, né, estou falando sobre o santo, mas qual for, você se torna a sua imagem. Porque automaticamente você reflete aquilo para a sua vida. Sim. Então se torna aquela imagem para a sua vida. Então, por que não adorar os santos? Não idolatrar alguma coisa, os santos ou qualquer Ou coisa? fazer uma oração para um santo ou para uma santa. Porque na verdade só existe 1 Timóteo, existe um intermediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo e o homem. Então, quando fala que só existe um intermediador entre nós e Deus, que é Jesus, então eu vou a Jesus, porque ele é o único intermediador. Então, assim, na verdade, é isso que eu creio. Né? Eu vou te falar o porquê, na minha opinião, por que a igreja levantou os santos, imagens. Na época de Lutero, se você lembrar, eles vendiam indulgências. O que é? Eles vendiam salvação, eles vendiam oração para oração. Então, ou seja... Não é que o que valia não era a oração, não era a salvação, importante para a igreja. Para a igreja era indulgências que eles vendiam, então o importante era isso aqui. Então, para mim, tá? A minha opinião, o que eu imagino que seja o porquê. Por que a igreja católica cria tantas imagens, assim como tem igrejas protestantes, neopentecostais, que vende tijolo, vende flor, vende vassoura, enfim, é a mesma coisa. Por quê? Unicamente por quê? Porque a imagem... E tanto na igreja protestante, quando o cara levanta uma vassoura que tem unção ou isso, aquilo, a pessoa quer, por mais que ela fala que é foto ou não sei o que, ou um terço, ela leva aquilo para casa como se fosse algo sagrado, como se fosse algo santo, como se fosse algo que fosse abençoar. Então ela deposita a fé naquilo, mas ela precisou comprar, ela precisou gastar o dinheirinho dela. Então, da mesma forma que naquela época tinha as indulgências, hoje tem as imagens e outras coisas a mais que as igrejas vendem. Então tudo gira em torno disso aqui. Tá? A gente vai ver daqui a pouco, o padre vai falar nessa situação, mas é isso aqui da mesma forma que eram indulgências na época de Lutero. Não mudou nada, só mudou o modelo. Eu tenho estudado e eu tenho vivido que Jesus é intermediador, então eu não preciso de nada nem alguma coisa, Para né? interceder. Para interceder, para chegar a Deus. E também, sobre idolatria, adorar a Deus. Né? Então, assim, e Jesus procura os verdadeiros adoradores. Né? Então, assim, são vários fatos que a Bíblia ela se completa, né? Se complementa. Então, quando você fala sobre os santos, existe uma polêmica. Por isso que eu tô feliz com essa conversa, porque não é um negócio que vai ter um problema entre católico e evangélico. Muito pelo contrário, a gente está aqui juntos, em ponto de vista, somando para a gente chegar ao céu, a vida eterna. E aí... assim... Eu acho que a gente tem que começar por uma limpeza nas palavras, né? A idolatria, segundo o Catecismo da Igreja Católica, é pecado. Sim. Uhum. Por quê? Porque latria, no grego, significa adoração. E a adoração é exclusiva de Deus. E
todos os reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, quem vocês quiserem, todos dizem que nós católicos temos o mesmo Deus que os protestantes. Todos adoramos a Santíssima Trindade, o Pai, Sim, o Filho e o isso aí tudo Espírito bem. Santo. Então, essa acusação que os evangélicos fazem contra os forma católicos de que nós seríamos idólatras, ela é simplesmente uma calúnia. Na verdade, gente, eu vou ter que falar aqui bem rápido. Não é uma questão de acusação e eu acredito que não seria uma calúnia. Por quê? Porque tem os santos na igreja. A igreja, no meio da missa, eu já fui católico, então eu tenho bagagem para falar. Passa a santa no meio da igreja apresentando ela e, querendo ou não adianta vocês tentar desviar o assunto. É um tipo de veneração. Não adianta, gente. Não adianta tentar, mas não. É um tipo de veneração, como se ela fosse uma deusa, e não é. Então não é calúnia. Isso aí é o que a gente vê, é o que mostra. Tá na cara, tá na televisão, na internet, tá ali, tá listo quando você vai ver um culto na igreja católica. Entende? Ela é uma calúnia, é uma mentira. É uma detratação. Nós católicos não podemos ser idólatras se nós temos o mesmo Deus. É importante dizer isso. Sim. E bater nessa tecla, porque bom, eu acho que hoje em dia a coisa está muito mais simples, porque existe internet, as pessoas têm acesso Exatamente. à informação, Sim. elas começam a estudar e elas veem que esse papo que, na época dos evangelistas dos anos 80, que diziam que os católicos são idólatras, Uhum. esse papo hoje não cola mais. Agora vejam. Talvez uma má interpretação. Não cola mais porque de tantas pessoas falar, mostrar a Bíblia e ver que tá errado lá, eles conseguem, às vezes conseguem, tá, gente? É uma opinião que eu tô dando. Às vezes conseguem manipular a mente dos fiéis para dizer que eles não são idólatras sendo, entendeu? Bíblia, ou uso, digamos assim, de uma maneira abusiva, de uma maneira errada, né? Seletiva de alguns versículos. Então, por exemplo, em Êxodo 20... É exatamente o que eu tenho aqui. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança. Todo protestante acho que tem, né? Essa do decorada. diabo. Essa primeira você decora, você virou língua, crente, você decora essa aí. É o segundo mandamento, né? E ele continua, não te curvarás a elas e nem as Isso. servirás. Exatamente. Pois eu sou Yahvé teu Deus, um Deus zeloso, etc, etc. O versículo anterior diz, não terás outros deuses diante de mim. Deuses. Por que isso é importante? A hermenêutica, inclusive, consiste na interpretação das escrituras Sim. omnicompreensivamente. Se você vai 5 capítulos depois, Êxodo 25, 5 capítulos depois, versículo 17, farás também o propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio de comprimento, etc, etc. 19, faz um querubim numa extremidade e um na outra extremidade. Farás os querubins saindo das 2 extremidades do propiciatório. Os querubins terão asas estendidas por cima, formando com as asas um dossel sobre o propiciatório. Ou seja, Deus está mandando Moisés fazer 2 imagens de querubins sobre a Arca da Aliança. Eu não acredito que ele foi nesse texto, velho. Eu não acredito que ele foi buscar esse texto. Vamos ver se o pastor vai rebater. Santo dos Santos do Templo de Jerusalém. Ora, aqui em Êxodo 20 ele diz assim, não farás para ti ídolo ou figura do que existe em cima nos céus ou embaixo na terra. Os querubins estão aonde? Em cima nos céus. Então Deus está se contradizendo? Não está se contradizendo. Quem está se contradizendo é quem não sabe ler. Quem interpreta de forma diferente. Ou seja, o que está escrito aqui não equivale a uma proibição absoluta à confecção de imagens. Os israelitas no Templo de Jerusalém tinham imagens. Por exemplo, se você vai em Números 21, Números 21 está dito que quando Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze. Sim. Deus manda Então, mas Moisés e depois? O que Deus manda fazer? se você vai, eu acho que segunda de Reis, no capítulo 18, vamos ver. Será que é isso? Deus manda fazer uma serpente de bronze, gente. Vocês devem conhecer esse texto. Mas
Para que as pessoas que estavam tendo os problemas de, sim, de ser picada, para que fosse lá, colocasse a mão lá e fossem curadas. Só que aí acontece o que as pessoas começam a adorar aquela imagem. Aí logo Deus manda destruir. Então tem que ver o contexto da história inteira. Por isso que eu tô falando, aí onde ele foi, tem que... Vamos lá. Eu tenho algumas passagens que eu vou acrescentar. Está falando sobre a reforma de Osias. Diz, destruiu os lugares altos e destroçou os pilares, derrubou o poste sagrado e despedaçou a serpente de bronze feita por Moisés, pois os filhos de Israel ainda queimavam incenso e chamavam Nehustã. Sim. Ou seja, aquela serpente de bronze de Números 21 estava dentro do templo de Jerusalém durante todos esses séculos. Sim. Então, dizer que em Israel não se fazia imagens é simplesmente uma mentira histórica. A arqueologia comprova Tá, padre, isso. mas então você tem que continuar a história e falar por que depois Deus manda destruir a imagem, né? O que a Bíblia proíbe? A Bíblia proíbe a adoração. É por isso que existe uma outra palavra, que é a palavra dulia, no grego. Dulia significa reverência, veneração, serviço, né? É o sentimento que um serviçal tem ao seu senhor. Então, nós temos para com todas as pessoas santas uma certa dulia. Vejam, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, correto? Mas eu não posso orar por uma pessoa? O Senhor certamente ora pelas pessoas. Por que quando o Senhor ora pelas pessoas, por que quando eu oro pelas pessoas, eu não estou atropelando o princípio da mediação exclusiva de Cristo? É porque eu só posso orar pelas pessoas em nome de Cristo. O que significa que a mediação de Cristo não nos afasta uns dos outros, mas ela é a fonte daquilo que nós chamamos de comunhão dos santos. Eu posso orar pelos outros justamente porque, porque Cristo é o elo entre nós todos. Não, a gente vai orar pelos outros porque Cristo mandou, os apóstolos mandou, orar uns pelos outros e ainda orar com imposição de mãos. Foi uma ordem dada. Tá na Bíblia isso aí. A gente só ora porque ele ordenou para que a gente fizesse isso. Ora, a questão aqui é se depois da morte nós podemos orar, se nós estivermos no céu diante de Deus. Eu vou falar sobre pós-morte, vamos segurar esse tópico que é interessante. Hebreus, por exemplo, na carta aos Hebreus, São Paulo diz que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Em Apocalipse, no capítulo 8, diz que os santos clamavam debaixo do altar. Sim. Isso é bíblico. Sim. Então, nós não podemos... não é possível que o pastor não vai rebater isso aí. Quando você lê as escrituras de modo cuidadoso, Sim. todos esses dilemas se resolvem. Na mediação, nós somos membros do corpo de Cristo. Os santos, os que estão no céu, os santos que estão na terra e os santos que estão em purificação, todos são membros do corpo de Cristo. Nós podemos orar uns pelos outros. Sim. Qual que é o problema disso? Não há problema nenhum. Perfeito. É uma explicação, obviamente, diferente uma da outra, né? Não, mas tem que Eu acho deixar a o Pietra pastor tem algo a rebater. acrescentar. A gente já falou sobre esse tópico aqui algumas vezes. Não, eu lembrei agora, eu estive em Israel ano passado, e falando sobre as imagens ainda, né? Eu fui num museu, que estava até fora do roteiro, mas eu acabei indo sozinha. É um museu da família Rockefeller, onde lá só se encontram itens das religiões pagãs, né, da antiguidade. E aí quando eu entrei lá, eu vi assim, todas essas estátuas que se faziam, né, de 2000 anos para trás. E estátuas, assim, bem esquisitas, assim, né? De santos zoomórficos. Santos não, desculpa, de imagens zoomórficas e todo tipo de coisa estranha. Eu me lembro de ter entrado lá e ter pensado, nossa, agora eu entendi o que Deus queria dizer no Antigo Testamento. Tipo, não farás para ti imagem de escultura, porque as esculturas dos povos pagãos daquela época eram realmente, faziam referência a esses deuses pagãos. E era esse tipo de idolatria que Deus estava condenando nesse momento. E não propriamente... Nossa Senhora. Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não era para reverenciar aqueles santos. Agora também a Nossa Senhora, qualquer um que levantar, é a mesma. Ele proibiu a mesma, gente. Tanto naquela época como para agora. O menino ali tá tentando dar uma maciada pro padre. Santos que hoje em dia. Porque nós não adoramos as imagens. Quer dizer, se você chegar um católico e perguntar, pegar uma imagem da Nossa Senhora e dizer assim: é o teu Deus? Ele não vai dizer que é. Não, ninguém vai falar Ninguém isso, vai dizer isso. Agora, se você pegasse uma imagem
de Baal e perguntasse para os canaítas, esse aqui é o teu Deus? Eles diziam, sim, esse é o meu Deus. Os terafim, que eram ídolos familiares, que aparecem lá no livro do Gênesis, quando Raquel sai da casa de Labão, ela leva os terafim, ela rouba os terafim de ouro do pai dela. Sim, eu vi essa cena. Isso sim é ídolo. Isso são ídolos. Sim, ela está idolatrando aquela imagem. Então, se você pergunta para um pagão antigo se um terafim é o Deus dele, claro que é. Para ele é. Para nós, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É como uma fotografia. Né? Vamos lembrar que não tinha foto, né? As pessoas faziam pinturas em quadros, faziam esculturas que remetiam a coisas que elas adoravam no sentido, tipo, eu já vi alguns pastores, por exemplo, dizerem assim, eu levo uma fotografia da minha esposa comigo, mas eu não oro para minha esposa. Eu não idolatro a minha esposa. Né? Mas isso não é idolatria. Sim. Eu não falo com ela. Bom... Eu honro, né? Mas é verdade, você não está falando coisa, você não acredita que a sua esposa está ali. Né? Mas os santos que estão no céu, a carta aos Hebreus diz que eles são uma nuvem de testemunhas que nos rodeia. Quer dizer, se nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, eles estão o quê? Só nos vendo assim? Tipo, tanto faz, se lascar, se lasca, se danar, se dane. A gente vai entrar no ponto do anjo da guarda, dos santos. Eu acho que é um ponto interessante aqui. Mas o fato mais divergente é que eu cheguei a conversar com a Pietra sobre esse assunto e eu perguntava assim, se eu quero saber uma opinião sobre você, não é mais fácil eu chegar para você e perguntar do que eu perguntar, oi Pietra, você conhece o Rodrigo? Qual é a sua opinião sobre o Rodrigo? É mais ou menos isso, mas a imagem do evangélico que só pensa que a Bíblia é o único caminho certo, eles imaginam que realmente o católico idolatra, mas claramente vocês não idolatram outras imagens. É uma honra, é um respeito. Mas assim, maior, quando né? você se ajoelha perante uma imagem de Nossa Senhora, você tá... É até uma forma de você... não sei, é algo que mexe com o teu imaginário também. Você está em frente à mulher... Não, você não está em frente à mãe do Cristo, você está em frente a uma imagem que nem é a mãe de Cristo e nem Cristo falou que era para ajoelhar diante da mãe dela, e a mãe dela também na Bíblia ela se coloca como as outras pessoas, que ela falou, também necessito e depende do Senhor como todos os outros, a própria Maria fala isso, em nenhum momento ela mesmo se levanta ou se acha digna daquilo, ou gloriosa ou santa, não, a igreja levantou ela, mas nem ela admitiu isso. Pensa, minha mãe Nossa Senhora de Fátima, você vê você vê Nossa Senhora tão pura, tão branca, tão angélica, tão celestial. Aquilo só gera sentimentos de pureza, santidade, amor em você. Sim. Você sabe que ela não está naquela escultura, mas aquilo te remete a tudo aquilo que ela é. Sim. Te conecta de uma forma melhor, né? Assim como a beleza também, que tem um objetivo transcendental das igrejas, né? Como as igrejas evangélicas, elas têm uma espécie de pobreza pictórica, assim. Eu li um livro chamado Jornadas Espirituais, em que eles diziam que no céu os católicos vão esculpir, os protestantes vão cantar. Sim. Nossa, ainda chamou o povo, nossa, gente, tá vendo isso? Essa pobreza pictórica hoje... muitas igrejas tentam suprir isso, pegando elementos do judaísmo. Sim. Então tem lá um candelabro de 7 braços, tem lá uma estrela de Davi, uma bandeira de Israel, um trigo, uma arca da aliança falsa, um leão, que é o leão da tribo de... Então, vai se trabalhando isso pela ausência de elementos pictóricos. Né? Eu acho que, na verdade, muitos evangélicos não vão ser salvos, e muitos católicos vão ser salvos, e muitos católicos não vão ser salvos, e muitos evangélicos não salvos. Então, assim, não é pelo nome, não é religião, né? É uma questão, são valores. Né? Mas vai, pastor, vamos ver, defende, fala, vamos ver se você tem bagagem para poder rebater isso aí. Princípios de Deus, a gente não tem... São negociáveis. Negociáveis. Vamos em frente, porque essa é muito boa. O próximo passo que a gente já acabou tocando... Gente, é o seguinte, o que acontece? Tudo isso que o padre falou, a questão ali, é bíblico. Só que você tem que ver o contexto da história. Não é exatamente assim. Não é exatamente. Você precisa abrir o contexto da história para entender a questão da imagem, a questão das testemunhas, a questão de tudo. Porque pegar um texto isolado para você poder trazer para sua fé e mostrar que não é isso que está certo. Gente, eu vou ter que vir aqui, ó. Não, eu vou ter que vir aqui, ó.
Vamos ver quem são a... Vamos ver se ele mostra aqui. Hebreus 12:1. A cartas ao Hebreus fala da vida e da morte. A testemunha são as pessoas que sofreram por causa da sua fé. A história das nuvens de testemunha pode ser uma fonte de inspiração para as pessoas que vivem na fé cristã. Isso aqui você precisa pegar o contexto da história para ler. Hebreus 12:1. Mas como a gente já tocou nesse, o primeiro seria esse, né? Êxodos, não fará para ti mais esculturas, e Êxodo 20:5, não te curvarás a elas, nem as servirás. Então tá claro que o católico ele não quero ver o pastor falar, né? Ele tem um respeito muito grande por essas pessoas, por esses santos, e não é uma idolatria como é para Jesus Cristo. Certo nesse ponto? Exatamente. Quer dizer, Jesus Cristo não é idolatria. Ele não é um ídolo, ele é Deus, né? Sim. Então nós adoramos ele. Isso aí. A outra, o versículo que eu separei, fica lá em João 14:1-6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu gostaria de saber a interpretação. O que vocês enxergam e entendem dessa simples passagem? O entendimento eu acho que é igual nesse caso, porque todos nós acreditamos no seguinte, que a redenção, a salvação, ela exclusivamente vem de Jesus Cristo. Aceitando Jesus Cristo no seu coração. Em que sentido? No sentido de que o homem não pode se salvar a si mesmo. O cristianismo é uma religião de salvação. Uhum. Então o homem não pode se salvar a si mesmo. Eu não posso fazer nada para me salvar. Sim. Então quem me salva é Jesus Cristo. Então ele é o próprio Deus que se fez homem, morreu na cruz, em nosso lugar, aquilo que a gente chama de expiação vicária, ou seja, ele assumiu o nosso lugar, morreu na cruz por nós, e quando eu deposito a minha fé nele, ele deposita em mim a sua graça. Então, nesse ponto, a doutrina cristã é única entre católicos e evangélicos. O ponto divergente vem depois disso. Uhum. Ou seja, os reformadores diziam que o homem está totalmente depravado, corrompido. Então, mesmo depois da justificação, ele não pode fazer obras meritórias, obras em que a graça divina o faz, por assim dizer, constituir aquilo que nós chamamos de atos deiformes, ou seja, atos que carregam um valor sobrenatural. E a Igreja Católica sustenta que sim, depois da justificação, quando nós fazemos um ato que ele está mergulhado em fé, esperança e caridade, esse ato tem um valor sobrenatural, e é por isso que Jesus nos manda praticar obras boas. O padre estava falando na questão de orar, né, pelas pessoas mortas que já morreram. Essa questão que ele estava falando. Porque ele estava falando da questão de falar sobre orar por... a gente ora pelos outros, aí também tem os mortos, no caso, porque Maria já morreu. Tá? Então eles usam isso como desculpa. Gente, aqui, Hebreus 12:1 que ele citou, diz assim. Na verdade, aqui, Hebreus 12:1, ele está falando sobre a questão de a gente imitar os exemplos de Cristo, que ele foi perseverante em meio às provações. Tá, 12:1 ele fala assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, presta atenção, né? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Gente, o que está acontecendo aqui nesse Romano 12:1? Primeiro, precisa se entender que isso aqui é uma palavra crucial de transição, que ela vai fornecer uma conclusão. E fala que é uma conclusão o quê? Enfática. Você vai ter referência em Tessalonicenses 4:8, tá? E também vai ter referência em Tessalonicenses 10:19, vai falar das testemunhas. Aqui a gente entende o quê? Esses mortos do capítulo 11, eles dão testemunho do valor e da bênção de viver pela fé. A motivação para correr a carreira não está na possibilidade de receber elogios por ter observado os santos cristãos no céu. Pelo contrário, o corredor é inspirado pelos exemplos de piedade que estes santos deram durante a vida. Vocês entendem isso? Não está falando nada de que... É isso que eu falo, gente. A gente orar, eu posso orar, pedir pela santa porque ela está morta, porque essa
essas turmas de testemunhas estão ao nosso redor. Mas enfim, eu só li aqui só para vocês entenderem. O que eu quero dizer é o seguinte. Vocês até me desculpem aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, gente. Contexto. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então tudo que o padre falou das imagens, da serpente, de tudo, tem que ler o contexto todo o restante. É que aqui ele cortou, ele foi para outro assunto. O pastor, ele não sei se eles não deixou o pastor rebater, ou não sei se eles se o pastor ele não foi ler o contexto, porque aí fica fácil. Ele falou ali, tal. Concorda todo mundo, não é legal, não sei o que. Não. Tá errado, pega todo o contexto. Deus manda criar a imagem, depois manda destruir porque o povo começa a adorar a imagem. Tem que entender todo o lado da história, certo? Vamos ver aqui mais um pouco aqui. Vamos ver o que ele tá falando. Você lê, por exemplo, todas as menções que a Bíblia faz ao livro da vida, ali estão escritos o quê? Os atos, as obras. Sim. Fala-se das obras. Ou mesmo Tiago, quando diz que a fé sem obras é morta, né? Na verdade, é só Vamos ver um caminho. O pastor falar. Então, é só um caminho, uma verdade e uma vida. Então é isso. Agora, todo mundo tem uma verdade. É por isso que Jesus veio e falou em verdade e em verdade. Então, porque todo mundo carrega uma verdade. Então, como é que a gente estava aqui, né, o podcast de Amauri? Então, eu vou trazer uma verdade. Mas existe uma verdade em cima da minha verdade. Então, Jesus é a única verdade. Então, por isso que ele veio e falou em verdade e em verdade. Então, vocês todos têm uma verdade, mas eu vou falar a verdade. Então, eu creio que a gente tem que entender qual é a verdade, qual o caminho, qual é a vida para a gente entender para chegar ao céu. É o que eu acho que as perguntas que chegaram, eu estou baseando em muitas perguntas das pessoas que me mandaram também, porque o evangélico, ele entende de uma maneira em que o Papa é uma pessoa, né, uma entidade que intercede para o católico se aproximar de Jesus Cristo ou de Deus. Para eles. O evangélico entende dessa forma. Aí é que entra essa questão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, eu acho que deixa muito claro nessa passagem, tanto que o padre falou que há um único caminho para se ter a salvação, é Jesus Cristo. E eu queria o comentário da Pietra nesse assunto, porque eu acho que ela tem uma visão, por ter conhecido muito bem a religião evangélica e hoje ser católica. Vamos ver o que ela vai falar, gente. Já acrescentar. Sobre o padre? Sobre essa... Qual a sua interpretação? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a não ser por mim. Sim, Cristo falou isso, mas ao mesmo tempo ele também instituiu a igreja dele em Pedro, né? Sobre ti farei a minha igreja, assim, não tem como ser mais claro. A sucessão apostólica não tira já está errado ali, não foi sobre Pedro, sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja. Não, você tem que entender. Jesus fala sobre esta pedra. Vai ler o texto e vai ler o contexto. Jesus fala, todo mundo, os católicos falam sobre Pedro. Não, vai lá e entende, gente, o contexto. Jesus fala assim, ó, tu és Pedro. Aí você tem que ir lá ver no grego, que é o Novo Testamento, que é Petras. Você vai ver o que significa Petra, quem que é Pedro, o que é Petra. Mas Jesus é a pedra, ele é a pedra angular. Então, sobre ele fala, tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre o próprio Jesus. Jesus é a base da igreja, não Pedro. Vocês estão sacando como é que é? Gente, é o seguinte, eles estão falando aqui do assunto sobre a verdade. O que é eu sou a verdade? O que o pastor falou é bem interessante, ó, em verdade, em verdade, em verdade, em verdade. Jesus não falava isso porque é bonito, ó, em verdade, vos digo, não. Ele falava em verdade, porque cada um tem uma verdade, mas em cima dessas verdades, a minha verdade é única. Em verdade vos digo, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho. Não existe imagem, não existe santos, não existe Pedro, não existe ninguém. Esses caras foram os discípulos, os caras da Bíblia que espalharam o Evangelho, e tudo que eles fizeram vieram para nossa em memória, né, deles, para a gente lembrar deles, não só para lembrar, mas os ensinamentos deles vieram para nós. Então tudo o que foi feito ali desde o começo do Antigo Testamento ela aponta tudo para Jesus Cristo. Tudo. Então não tem imagem, não tem santo. Eu volto a dizer. Esse negócio de imagem, isso, aquilo, tudo que é feito, outras orações que existem na Igreja Católica, existem vários outros tipos de orações, é como indulgências, é tudo para envolver dinheiro, tudo para levantar isso aqui, porque nada se dá. Eles dão imagem de graça? Não, é tudo vendido. Você entende, saca? Então, resumindo, o que eu tiro desse debate aqui hoje, dessa prévia que a gente assistiu aqui, quase 1 hora de debate,
é que textos sem contextos. Ficou muito feio. E feio para o pastor que ficou quieto. Ou não deixaram ele falar, não sei o que aconteceu. Tem, gente, mas leia o texto e o contexto para você ter a resposta, porque é muito fácil manipular e você fazer o que quiser com a cabeça dos fiéis, pegando um texto isolado, e como ele disse, as pessoas não querem ler, as pessoas não querem estudar. Então você pega um texto isolado, você faz o que você quiser na cabeça do outro, do próximo. Infelizmente é assim. Mas Deus está vendo tudo isso. Tamo junto? Se inscreve no canal, deixa o seu like, te agradeço aí mais uma vez por ter assistido o nosso react até aqui. Deus abençoe a todos nós e me aguarde até o próximo vídeo.